Voltar-se para Deus é uma atitude de fé que envolve se abrir à ação do Espírito Santo. Para voltarmos para Deus, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. E quando nós nos arrependemos do nosso pecado, nós pedimos perdão a Deus e nossos pecados são apagados. E Jesus, ele leva tudo aquilo que nós confessamos a ele para o mar do esquecimento. E novamente nós voltamos a viver debaixo de uma ação de graça. Voltar-se para Deus é estar diante dele com o coração aquebrantado. Voltar para Deus é mais do que mudar hábitos, comportamento, é voltar ao coração para ele, dar-lhes amor e afeto. Deus fala com você de forma diversas, como em sonhos, visões ou forma de sentimentos serenos, como paz, alegria ou até mesmo calor. Quem já foi de Deus é chamado a voltar a Ele. E quem de vocês hoje não sabe como voltar, hoje Ele te pede para que você volte a viver novamente pelo estado da graça de Deus. Hoje é uma palavra forte e verdadeira que vem a quebrantar o nosso coração, porque muitas vezes, em algumas circunstâncias de nossas vidas, nós passamos muito tempo congregando em uma igreja, independente de religião, e quando passa um tempo, muitas vezes a gente sai ou de um culto, ou de uma missa, ou de uma reunião, e a gente olha para nós e a gente se sente vazia. Se isso não aconteceu ainda com você, é porque a graça de Deus, ela permanece em você. Mas as circunstâncias da vida, muitas vezes, nos faz a gente se perder no caminho. Nós vamos ao culto, vamos à missa, estamos na igreja, participamos de vários ministérios, estamos buscando, mas ainda assim nos sentimos vazia. É porque nós estamos ouvindo falar muito de Deus. Nós estamos ouvindo muitas pregações, estamos indo muito na igreja, estamos ouvindo muito padre, muito pastor, estamos ouvindo muito louvor e ainda assim nos sentimos vazia. Por quê? Só vamos nos preencher dessa graça de Deus quando pararmos de ouvir falar de Deus e começarmos a falar com Ele. Quando nós falamos com Ele, a graça enche. A graça completa todos os vazios. Hoje, a palavra é graça de Deus. E nós vamos refletir sobre Romanos 6,14. Que essa palavra ela venha alcançar o teu coração, para que você possa entender que aqui não é um devocional sobre religião, mas é sobre o poder e a unção do Espírito Santo de Deus que desperta em você todos os dias. Então prepare o seu copo com água. Se você ainda não tem fé, não está num nível de crer que a tua fé pode te curar e não vai preparar o teu copo com água, então prepara o teu coração. Porque hoje, na graça de Deus é que você vai sair e na graça de Deus é que você vai permanecer. Porque o próprio Espírito Santo, ele está aqui. Arabassuri canta suri amanai, handere suri canta amanaka shuriai. É uma palavra forte, verdadeira, genuína, que o corpo começa a estremecer. Porque o Espírito Santo, ele alcança você agora. Ele toca numa unção verdadeira, numa unção genuína, que você sente uma unção de Deus tocando, aprofundando nos teus ossos. Há poder no sangue de Jesus e hoje ele vai ser tocado em você. Hoje, esse devocional não chegou em você por um acaso. Aqui tem muita unção, muita oração. E nós falamos, Espírito Santo, sopra teu vento.
Toca no coração daquela mulher que o Senhor quer entregar uma palavra, que o Senhor quer nesse avivamento despertar. Leva o teu fogo, Espírito Santo. Deixe que essa mulher hoje ela possa voltar a Deus e possa em ti, Pai, se despertar. Em Romanos 6,14 nos diz assim: pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas abaixo da graça. Palavra do Senhor que venha ser revelada no coração de cada uma de nós. Essa palavra, ela chega para você, mas não seja egoísta. Não segure essa palavra somente contigo. Que você possa se inscrever nesse canal, você possa ativar o sininho para receber todas as notificações, mas que você possa também clicar no joinha para que essa palavra possa propagar e também, num estado de graça, alcançar a vida de muito mais mulheres que estão sentadas em bancos de igreja, estão procurando Jesus. E hoje Jesus, através dessa palavra, desse devocional, vai tocar no coração dessa mulher que através de você, para Deus, ela vai voltar. Que eu e você, que nós possamos ser as mãos de Cristo mais próximas das outras pessoas. Que eu e você, que nós possamos hoje propagar ainda mais essa palavra, levar essa reflexão, essa meditação, essa palavra de Deus, para que possa ser uma experiência, uma mudança real, não só na sua vida, mas na vida de cada uma de nós. Uma das coisas mais belas na palavra de Deus é a graça. E mesmo quando não merecemos, mesmo quando viramos as costas para o Senhor, Ele se mostra fiel e não desiste de nós. O seu Espírito Consolador tira de nós toda culpa e pesar e refaz o nosso coração para sermos puras novamente. A graça do Senhor se renova a cada dia e Ele está sempre de braços abertos esperando pela nossa volta. E é como um bom pai que perdoou o filho no mesmo momento em que ele voltou para casa. E não só isso, também restaurou a sua herança e lhe deu uma festa. Não devemos ter vergonha de voltar para a casa do Pai ou de restaurar o nosso relacionamento com o Pai. Talvez você sinta medo hoje de alguma punição, talvez você está em pecado, talvez você olha para você ou você está apontando o dedo para alguém, você está punindo, você está condenando. E talvez não é alguém, é até mesmo você. Hoje o Senhor Ele convida você a voltar. Talvez você sinta medo de alguma punição, ou acredita que não merece mais um lugar à mesa. Mas isso são mentiras do inimigo sobre a sua vida. Deus convida você hoje a um novo começo, a um novo caminho e a rever uma nova palavra hoje e a renovar e buscar novas promessas. A palavra de Deus, ela é um remédio de vida eterna para cada uma de nós. E o próprio Espírito Santo que nos diz que devemos voltar para o Senhor, nosso Deus. E se hoje ouvirmos a voz de Deus, que nós não endureçamos o nosso coração, que não tenhamos um coração insensível às coisas do Pai. Por quê? Porque Ele nos ama e tudo que Ele faz é em nosso favor. Ele quer nos erguer, Ele quer o nosso bem, Ele quer ser a nossa força hoje. Hoje o Senhor, Ele quer ser também a sua alegria. Porque ouvimos a voz do Senhor, só que muitas vezes prestamos mais atenção na voz do mundo. Hoje Ele convida a cessar em nossos ouvidos todo e qualquer tipo de barulho que o mundo traz, para que eu e você, que nós possamos nos voltar a Ele. Voltar para Jesus não é apenas mudar o nosso hábito, o nosso comportamento, não deixar de comer alguma coisa, não é só isso. Voltar para Deus não é só ficar ouvindo sobre Ele, mas é falar com Ele.
é se colocar na presença dele, é buscar muito mais dele. Hoje ele convida você a voltar o seu coração para Deus e dê de novo o seu coração para Jesus, dê a ele o seu amor, o seu afeto, volte para o Senhor do ponto em que você se perdeu. Talvez você olhe para você tem buscado, mas ainda não tem o encontrado. Então lembre agora, faça uma análise de consciência. Lembra onde você caiu. Mas agora o Senhor, ele te convida através dessa palavra. Arabarassuricanta suriamanai, handarasuricanta suricanta labasuricantanai. Hoje ele te convida, levante-se e volte. Deus tem saudade de você. Ele quer o seu bem, a sua felicidade, mas ele quer que você possa experimentá-lo e voltar de coração aberto para ele. Então volte hoje. Mas não é a volta da estrada ou da mudança dos pensamentos, mas sim é a volta do seu coração. Porque quando você voltar o seu coração para ele, você conseguirá ser obediente. Porque quando nós estamos unidos com ele, nós estamos com ele por amor. E a palavra nos diz hoje, volta para o Senhor, o teu Deus. E nos revela o motivo de estarmos perdidas. Quem de vocês está perdida hoje? Eu posso dizer para você que o tanto que eu busco, o tanto que eu estou aqui na madrugada, o tanto que eu tenho jejuado, o tanto que eu tenho falado com Deus, ainda assim, ontem foi um dia que, em alguns minutos, o inimigo ele colocou uma mentira na minha cabeça. E por um lapso de segundo, algum momento eu me senti perdida. Todas vocês sabem que eu estou passando por um problema de saúde na minha casa. Meu esposo ainda continua internado. E ontem, quando eu fui visitá-lo, quando eu coloquei o carro na pista, o mundo caiu. Foi uma chuva. E eu nunca havia pego uma chuva tão forte na estrada. E eu me senti assim, tão perdida naquele momento, porque eu não conseguia enxergar um palmo diante do capô do carro. E naquele momento eu me senti perdida. Por quê? Porque o medo ele quis tomar conta de mim. E ao mesmo tempo, em um lapso de segundo, o Senhor ele me disse para que eu ficasse calma diante da tempestade, porque ele estava sendo o veleiro do meu barco. Mas eu falo para você que nunca é suficiente o que nós buscamos. Nunca é suficiente o que nós oramos, rezamos. Nunca é suficiente o que nós jejuamos. Nós precisamos nos voltar para ele todos os dias. Por quê? Porque num lapso de segundo o inimigo vem e nos faz nos sentir perdida. E se nós não estivermos fortes, firmes em Deus, nós nos perdemos no caminho. Eu chorei, eu tive medo, mas ao mesmo tempo eu senti uma presença tão forte, como se Jesus estivesse ali no banco do carona e eu estava crendo que ali ele estava. E eu olhei e falei, Senhor, cessa essa chuva. E eu peguei o percurso todo da estrada. E eu não conseguia enxergar, eu enxergava um farol bem pequenininho na minha frente, porque era muita chuva. Mas naquela hora, por um lapso de memória que eu me senti perdida, Jesus ele esteve ali e ele pegou nas minhas mãos. E mesmo assim eu falo para vocês, não importa o quanto nós estamos buscando, nós precisamos estar com ele todos os dias. Nós precisamos crer, nós precisamos olhar aonde nós nos perdemos para que nós possamos para ele voltar. Foi um lapso de memória, mas naquele momento eu me perdi no medo, eu me perdi na insegurança. E
num lapso de segundo também, eu voltei. Porque eu creio num Deus que mesmo diante da tempestade, Ele não cessou a chuva no momento que eu pedi, mas Ele me deu força, que diante da tempestade, o inimigo ele ocupou a minha mente só um lapso de segundo, porque o restante do percurso eu estava com Deus. Então hoje, diante desse testemunho que eu trago para você, que eu até me emociono, eu falo para você, onde foi que você se machucou? No que você tombou pelo caminho? Diz a palavra de Deus que nós tropeçamos em nossos próprios pecados, em nossos próprios medos. E por que andar perdidas aos tropeções? E por que andar perdidas aos medos? E o que acontece quando caminhamos e nós não cremos? O que acontece é que as trevas tomam conta de nós. Mas quando nós estamos caminhando na presença dele, por um lapso de segundo, o inimigo pode até tentar, mas Deus ele vem e ele renova a nossa força. Ele nos reveste de sabedoria. Ele tira o medo e ele nos dá uma força, uma fortaleza e uma paz. Então hoje eu falo para você, a sua tristeza, se você tropeçou, ela tem fim. O seu pecado, ele tem fim. A sua solidão, ela tem fim. O seu medo, como o meu medo teve fim, o seu medo também tem fim. Então hoje, o quanto você deseja voltar para Deus? Voltar para Deus não é porque nós estamos muitas vezes longe dele, não, porque num lapso de segundo, nós precisamos tomar as rédeas da nossa vida. Colocar Jesus no barco, entregar para ele ser o veleiro e falar para ele, Jesus, eu desejo voltar. Então traga hoje com você palavras sinceras que brotam do seu coração, palavras de arrependimento. Traga com você hoje palavras de orações. E vamos dizer umas às outras aqui, volta para o Senhor, independente de religião. Deus é único. Deus é aquele que hoje nos estende as mãos. Juntas nós voltemos a Deus hoje. Nós vamos nos animar umas às outras, porque hoje é tempo de recomeçar. Porque o Senhor hoje será o nosso sustento. Então tira de você hoje o que o Senhor vem. Ele vem para tirar de você o peso da culpa. Por quê? Porque quando você carrega o peso da culpa no seu coração, a culpa te abafa, a culpa te afoga, a culpa te tira o ar. A culpa pesa sobre você e te faz gemer, te faz ficar triste em meios dias de alegria. Então hoje, se livra de todos os males, de todos os pecados, de toda preocupação, de todo e qualquer tipo de lapso de memória que o inimigo tomou sobre você hoje. Tire tudo do lugar, porque Jesus hoje, ele vem para curar em você toda e qualquer ferida, todo e qualquer pensamento, todo e qualquer sentimento. Hoje ele vem te tirar de você todo o peso da culpa. Então hoje, eu pergunto a você, você sabe qual é a obra que o demônio faz na nossa vida? A primeira coisa é tirar de nós toda a vergonha de reconhecer que somos pecadoras e desejamos voltar. Por quê? Porque o pecado, ele é vergonhoso, é uma coisa terrível. Falar que estamos longe de Deus, muitas vezes nós sentimos vergonha, mas nós temos que ter a consciência que muitas vezes nós estamos do lado de Deus e por um lapso de memória nós nos deixamos nos perder. Mas independente daquilo que você está vivendo, como eu vivi, hoje eu desejo voltar. E você? O quanto e como e quando você também voltará. Então hoje eu convido você a olhar para você, a reconhecer que ponto você se perdeu. E se você precisa, assim como eu, num lapso de segundo também, precisei voltar. Então hoje coloque a mão no seu coração, reconheça tudo aquilo que você precisa entregar,
Se você se perdeu no caminho, se por um lapso de memória como eu, você deixou o inimigo te colocar um medo, te colocar uma insegurança, se qualquer situação te deixou afastar de Cristo, hoje se volta para Ele, porque eu também hoje, eu decido e convido você a voltar. Coloque as mãos no teu coração, prepare o seu copo com água, e se você não tem uma fé ainda para acreditar que a tua fé pode sim te curar, te salvar, coloca o teu coração sem se culpar e sem se julgar. Se volta para Deus hoje. Senhor Jesus, Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo de Deus, a Ti rendemos graças, Senhor, porque o Senhor é bom. Nós nos colocamos diante de Ti, Pai, essa água. Jesus, derrama sobre ela uma gota do Teu sangue, uma gota da Tua unção. Que ao tomarmos dessa água, que agora se torna numa água pura, santa e cristalina, que nós tomamos o puro sangue de Cristo, que venha nos lavar, tirar todo e qualquer tipo de distração, lapso de memória que o inimigo colocou em nós, porque nós queremos sim, Jesus, nos curar e a Deus nos voltar. O Senhor é meu Deus, é o meu Pai, e mais uma vez nós te pedimos perdão. A nossa alma se encontra humilhada de vergonha, pelo medo, pelo lapso de memória e por todas as circunstâncias que nos fez de Ti afastar. Por causa dos nossos pecados, hoje nós colocamos diante de Ti e pedimos que o Senhor venha nos encorajar. Que o Senhor venha ser a força de Cristo em nós e nos traz hoje a oportunidade de nos tornarmos uma nova criatura, para que tudo se faça novo em nossas vidas, porque para Ti hoje nós decidimos voltar. Que o passado e os erros e os velhos e maus hábitos sejam esquecidos e que nós possamos hoje, Pai, contigo reconciliar. Em nome de Jesus, Pai, é na Tua presença agora e nós nos voltamos verdadeiramente a Ti. E em nome de Jesus, é contigo que nós queremos ficar. Amém.